o texto muito ministrado aqui, eu já preguei nessa série algumas vezes sobre esse texto, e eu quero ler para recapitular alguns pontos para a ministração de hoje. Colossenses, capítulo 3, logo aí a partir do versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, todos estão acompanhando? Vamos ler de novo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações, em vosso coração, e sede agradecidos. Verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mais uma vez, verso 17. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu Pai, na Tua presença nós estamos e te pedimos, Pai, que o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor ministre ao nosso coração e que seja o Teu nome glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse trecho da palavra de Deus se refere a uma orientação de Paulo para os irmãos de Colossos. O texto começa, na verdade, no começo do capítulo 3, falando que eles deveriam largar as coisas do mundo, os pensamentos do mundo, tudo que caminha segundo esta terra, eles deveriam lançar fora. E eles deveriam andar em novidade de vida, conforme o próprio texto declara. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão. Veja, ele faz uma convocação aqui para que os convertidos a Jesus, a Deus em Cristo Jesus, eles tenham uma conduta cheia de compaixão, cheia de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E quando estiverem juntos, devem suportar uns aos outros. Versículo 13, releia aí o começo em uma só voz, vamos lá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Veja bem, eu perdoo você, você me perdoa. Eu estou caminhando com você, pode ser que eu faça algo que venha ferir o seu coração, ou você pode ferir o meu, mas a decisão é perdoar mutuamente. Cada um deve ter esse entendimento. O perdão não é algo que eu espero de alguém, mas é algo que eu libero sobre toda pessoa.
e principalmente por andarmos juntos, por estarmos juntos, você vai se ferir com quem está mais próximo de você. E quanto mais próximo, se a atitude for contrária, pior ainda será a dor. Então a pessoa deve ter no coração já a decisão de perdoar. Eu quero deixar claro aos irmãos que a decisão de perdoar é a forma correta de proceder. Não se espera sentir vontade de perdoar, não se espera sentir a presença de Deus, a confirmação de Deus, se deve perdoar ou não. O perdão não está ligado a méritos das pessoas. Ah, fulano é gente boa, eu vou perdoar ele. O mérito fez com que eu perdoasse. Não, o perdão está ligado à necessidade de demonstrar o amor que temos. Assim como Deus se esforçou para nos perdoar, eu também quero seguir o exemplo do Senhor. Nós que estamos falando sobre o texto principal, que é o Salmo 133, que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla do seu manto. Ou seja, é semelhante à presença do sacerdote, que garantiu o quê? Perdão dos pecados, todo o sacrifício do templo era realizado porque havia um sumo sacerdote. Portanto, haveria perdão dos pecados para com o seu povo. E também era feita a organização da adoração e tudo que envolvia o templo. O Salmo também diz que essa comunhão é boa e preciosa, é suave e maravilhosa, porque é como o orvalho de Hermon. Em outras palavras, o Salmo declara que quando há comunhão do povo de Deus, há o suprimento na área espiritual e também na área material. Por quê? Porque o orvalho garante vida no monte Hermon, e também é citado o Monte Horebe. O texto da palavra está falando que há o suprimento espiritual e o suprimento também material. E isso fica muito claro quando olhamos para o Novo Testamento. Os cristãos, a igreja no seu início, se preocupou em suprir a necessidade material também. Eles não só estavam salvos, mas também estavam empenhados em suprir a necessidade financeira. E necessidade essa que era dos convertidos, dos crentes. Algumas pessoas às vezes confundem, né, que a ação social é tratar de pessoas que não conhecem a Deus, mas todas as vezes, em primeiro lugar, a Bíblia vai destacar o auxílio para os da fé. E é claro, depois você deve ajudar outras pessoas. Mas, quando eu estou aqui relatando esse texto, ministrando a respeito desse texto, eu estou observando que Paulo, ele confirma esta visão do Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Ele está declarando que no meio da igreja, na união do povo, deve haver esse suprimento. E esse suprimento parte a partir da união da igreja. Quando vos reunir, quando a igreja se reúne, e aí eu estou falando aonde houver um crente, deve haver o que diz o texto, versículo 14, acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados. Vamos repetir aí, verso 15. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados, em um só corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. Muito bem, eu não vou pregar de novo, porque nós pregamos aqui versículo a versículo, né? É só uma rápida observação novamente para entendermos a mensagem. Versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós,
Irmãos, esse texto não está endereçado a um líder da igreja, como a carta de Paulo a Timóteo, por exemplo. Esse texto aqui é endereçado à igreja, ao ajuntamento, todos os convertidos. E eu estou dizendo isso porque o texto nos chama a um nível de intimidade, de fluidez nas coisas do Senhor, de manifestação na vida do crente de uma estrutura. Veja bem, a vida do crente tem que ter a paz de Deus, a vida do crente precisa ter a paz de Deus dominando o coração, e ele precisa ser uma pessoa agradecida. O verso 16 diz que a palavra de Cristo deve habitar na pessoa. Nós relatamos aqui o que significava a palavra de Cristo. O domínio sobre o Cristo que nasceu, cresceu, teve o seu ministério, morreu e ressuscitou. Então, cada crente tem que ter em sua própria vida o conhecimento, o domínio sobre a palavra de Cristo, que, em resumo, é o plano de salvação. Por que ele veio como ele veio? Por que ele teve que ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria? O crente tem que saber, a palavra de Cristo deve habitar em você. Ele tem que saber o porquê que só aos 30 anos Jesus começou o ministério, por que ele chamou só homens, por quê? Por que ele teve um ministério de 3 anos e meio aproximadamente, por que não de menos tempo ou de mais tempo? Por que é que Jesus não simplesmente começou o ministério, orou e abençoou todo mundo e já estava resolvido? Por que teve que cumprir tudo que cumpriu? Por que é que ele morreu como morreu? Cada detalhe da sua morte tinha um significado, uma relevância. Cada crente deve dominar isso. E ele morreu. Ao 3º dia, ele ressuscitou. Qual era o entendimento de 1º dia, 2º dia? Porque na vida de muitos isso complica. Porque a pessoa tem a ideia de 1º dia, 24 horas. Aí ela observa que Jesus morre no sábado. Ele é preso na quinta-feira. De madrugada da quinta, ele está, na nossa linguagem, né, na madrugada de quinta, ele está ali no pátio do sumo sacerdote. Logo é sexta-feira. Por que já era sexta-feira? E então ele é julgado durante o dia da sexta-feira, e ele morre ali, na nossa visão, é a sexta-feira. Mas quando que girava o dia? Meia-noite, ou no final do dia e no começo do dia? Tudo isso o crente precisa saber. Pastor, fale aí para nós. Meu irmão, existe um entendimento, e é o que nós temos que correr dele, que é o entendimento que só ouvir será suficiente para poder passar. Eu tenho divulgado que o crente precisa de treinamento. Treinamento, como assim? A capacidade humana de aprendizado compreende ouvir, ver, ler e repetir e escrever no papel. Recentemente, eu ouvi uma palestra de uma autoridade na área do ensino que ele reprovou completamente digitar em um aparelho, pode ser celular ou no computador, porque você está digitando no HD do computador e não no seu HD. O seu HD, somente se você pegar caneta e papel, qualquer coisa que escreva, até um pedaço de carvão, se você for escrever com ele, você está escrevendo em seu cérebro, você está escrevendo na tábua da sua mente, e aquilo vai ficar, vai ficar. E eu estou falando isso, explicando sobre o treinamento. Pastor, eu não consigo lembrar das coisas. Meu irmão, você tem que treinar. Por isso que na escola não é só ouvir. O que acontece?
todo mundo aqui já deve lembrar disso. O que aconteceu com você que você só ouviu e nunca estudou? Tinha lá os exercícios para fazer em casa, você não fez, né? Você não releu a matéria. Como é que foi a prova, irmãos? Quantos aqui já pegaram zero alguma vez na vida? Só eu, é? Rapaz, aqui na igreja só tem anjo, né? Na hora de se converter, o Senhor olhou assim e disse, eu não entendo. O próprio Deus falando, já pensou? Não entendo por que tem que se converter. É um anjo essa pessoa, né? Ah, pastor, zero não, mas nota vermelha. Quantos aqui já tiraram nota vermelha porque não estudaram? Por um momento eu fiquei assim preocupado. Eu digo, só eu não prestava, né? Só eu, né? Ah, o pastor, o senhor usa palavras tão duras que eu fico até receoso. Também não é assim. Irmãos, todo mundo aqui já passou por essa fase. A mãe dizia ao pai, vai estudar, menino, vai estudar. É ou não é? E aí, não, já sei. Entendi tudo que a professora disse. Na hora da prova, você descobriu que você não sabia. Por quê? Porque você não seguiu as leis do aprendizado. São 7, pelo menos. 7, eu vou botando aqui, né, só 5. São 7. São 7 leis. Eu citei algumas aqui, eu acho que eu percorri as 5 do que eu falei. Mas assim, fecha parênteses, volte para cá. Eu estou citando, dizendo que a palavra de Deus diz que eu tenho que ter o domínio sobre o que é a pregação de Jesus. Se eu não me atentar para isso, eu vou ver do meu lado pessoas morrendo espiritualmente, e elas não serão alcançadas porque a palavra de Cristo não habita em mim. E aqui o chamado é para todo crente, então você trate de separar lá um caderno lá na sua mesa que você já separou para ler a Bíblia, um caderno para você transcrever, marcar os principais textos que você precisa lembrar e aprender mais sobre esse assunto. O texto então diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros. Veja bem que aconselhamento não é só para o pastor da igreja, mas é para toda a igreja. Quando que a igreja está apta para aconselhar? Quando a palavra de Cristo, veja aqui o processo, vamos retomar aí, irmãos, vamos retomar. O texto primeiro diz, suportai-vos, não é? Verso 12, vamos para o verso 12 mesmo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja, a pessoa, vamos dizer que ela já tem tudo isso. Aí ela vai fazer o quê? No verso 13, ela vai suportar o outro. Suportai-vos uns aos outros. Como que é possível suportar? Irmãos, uma pessoa que é humilde, que está cheia de compaixão, de benignidade, de mansidão, de longanimidade, ela tem estrutura para suportar o outro. Pastor, porque o senhor não conhece as pessoas que eu convivo. Meu irmão, olhe para Jesus e os discípulos. Olhe para Jesus e os discípulos. Ele suportou os discípulos. E olha como é que eram os discípulos. Jesus virava as costas, estava ele lá discutindo quem era deles o maior no reino dos céus. E eles é que sabiam quem era o maior. Essa era a discussão. Pedro chama Jesus no canto e dá conselho para Jesus não ir a Jerusalém morrer. Olha a problemática. Eles é que querem determinar para Jesus, em outro trecho, que ele deve mandar o pessoal embora. Estavam ali há 2 dias e meio com Jesus. Manda esse pessoal embora, Senhor, porque eles já estão com o Senhor há muito tempo. Aí você vai encontrar Jesus dizendo, vocês mesmos vão dar de comer a eles. E Jesus, na primeira multiplicação, ele sobra 12 cestos de pedaços. Na segunda, talvez eu troquei a ordem aqui, mas na segunda sobra 7. Na primeira, 12 sobraram, ou seja, cada discípulo teve que carregar um cesto. Você acha que Deus não estava falando assim? Vocês que achavam que não ia dar certo, agora você vai ter que carregar. De onde é esse pão aí? Jesus multiplicou e sobrou isso aqui.
ou seja, com ele faltava e agora tenha sobrando, né? O que Jesus estava dizendo? Ele estava movendo sobre a mentalidade que os discípulos tinham. Quem é que suportou eles em amor? Jesus Cristo. Aí lá na frente, de novo, Senhor, nós não temos condições de dar de comer esse pessoal. Tinham acabado de dar de comer. Mas não temos condições. Vamos orar aqui, vai dar certo. Deu certo, sobrou 7 cestos. 7 é o número da totalidade. Na Bíblia, quando o número 7 é usado declarando a totalidade da obra de Deus. O número 7 significa plenitude das coisas do Senhor. E ali foram 7, a mensagem de Deus era qual? Eu sou aquele que faço e completo a obra, vou até o fim e realizo a obra que determinei. 7 cestos. Mas mesmo assim os discípulos estavam, de vez em quando, incrédulos. E ainda assim, Jesus ressuscitou, Pedro corre junto com outro discípulo, corre porque eles queriam conferir. Não, mas como assim? Vamos lá ver. Aí o anjo tem que falar, o próprio Jesus tem que falar, as mulheres vão, veem primeiro, chegam contando, eles não acreditam, dá a entender. E como se fosse uma novidade, Jesus já tinha falado tanto que aquilo ia acontecer. Mas eu estou listando isso para dizer que talvez você que está cansado, pastor fulano, só Jesus na causa, pastor. A gente orienta, conversa. Meu irmão, a Bíblia mostra a mesma coisa e Jesus suportou os discípulos. Suportar aí só é possível se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver na plenitude da graça de Deus. E aí, meu irmão, se você estiver aborrecido, tentando dizer assim, eu vou jogar tudo para o ar, pastor, não quero saber não. Pessoal, cabeça dura, duro de coração, eu já orientei, termino de orientar, vai por aqui, fulano, vai pelo outro caminho. Olha só, meu irmão, isso é uma denúncia de que você está precisando dessa listagem aqui. Compaixão, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Porque só depois você pode suportar uns aos outros. E o versículo 15 agora, correndo. Acima de tudo isso, ou seja, acima de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de suportar uns aos outros, acima de tudo isso, verso 14, porém, revestivos de amor. Em outras palavras, a motivação de tudo isso é o amor. Agora, irmãos, vamos lembrar aí a manifestação de amor clássica de Deus. Porque Deus amou o mundo. Ele amou. E ele fez o quê? A manifestação desse amor gerou o quê? Ele deu o seu Filho. Com que objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor é aquela motivação que tem um alvo, a salvação das pessoas. Então, olha só, esse sentimento assim, eu amo fulano, aí você leva uma torta para a pessoa. Se você quiser levar para mim, para minha casa, eu vou aceitar sempre. Mas não confunda sentimento de, assim, né? Eu estou tão feliz com fulano. Eu gosto tanto de Beltrano, eu vou agradar. Meu irmão, esquece isso. Esqueça isso, você não entendeu ainda. Olha só, Deus amou os pecadores. Ele amou os que estavam no lamaçal do pecado. Então, qual a sua motivação? Vou colocar em palavras práticas aí, ó. Vou dar essa oferta. Qual é o meu objetivo? Alguém vai ser salvo com esse dinheiro. Esse dinheiro aqui vai render almas salvas. Veja que a pessoa não está visando o dinheiro, ela não está olhando para o dinheiro como um papel, uma moeda. Ela está olhando para o objetivo. Ela ora
E ela não está preocupada em conquistar algo, ela está preocupada se almas vão ser salvas. Ela trabalha visando dar testemunho, porque lá no trabalho dela, o testemunho dela vai render pessoas serem alcançadas. O ateu vai dizer assim, eu não creio em Deus não, mas fulano de tal é uma exceção, é uma pessoa boa. Eu não gosto de crente, mas fulano é diferente, eu gosto dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, veja bem, essa é a conduta para a igreja. Para a igreja. Não é a conduta para meia dúzia, é a conduta para a igreja. Então, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Nós já percorremos esse caminho. Quando nós falamos lá de Gálatas 5, quando nós falamos sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, nós falamos sobre o quebrantamento, sobre a preparação, que não é de uma hora para outra, que você tem que ter uma vida quebrantada, que você tem que buscar a Deus. Volto a dizer, você está pensando em jogar tudo para o alto, você não está aguentando, você não quer nem ver ninguém do seu lado. Pastor, quando termina o culto, eu quero ir embora, eu não quero saber de papo. Eu quero saber só, eu quero ouvir a palavra, tá bom. Meu irmão, você está fraco, você está fraco espiritualmente. Você está precisando de um monte de atributos de Deus dado a você. Eu digo porque longanimidade, mansidão, humildade, tudo isso, primeiro veio e foi manifesto em Cristo Jesus, para poder ter em nós. Se você não tem isso, o que vai acontecer é que você não vai suportar, você vai querer abandonar. E aí, acima de tudo, como eu disse, tem que ter o amor. E aí eu expliquei que o amor é o vínculo da perfeição. E esse amor aí que estão falando por aí, esse negócio assim, e tal, fulano faz coisa errada, eu não amo. Fulano faz coisa boa, eu amo essa pessoa. Isso é amor do mundo, irmão. Isso é amor do capeta. Os irmãos estão ouvindo? Então você pega aquele monte de gente que você ama, você tem que continuar amando, mas não confunda amor de Deus com isso. O próprio Jesus disse, é fácil amar os que vos amam. Amar mesmo é o que quer o seu mal. Quero deixar claro que cada um de nós aqui habitávamos nas trevas, estávamos nas trevas, nós nascemos em pecado me concebeu a minha mãe, e Ele, com seu amor, nos transportou das trevas para a luz. Então, amor de Deus é o interesse de ver o reino de Deus prosperando. E o reino de Deus, ele se espalha sobre os corações. As pessoas edificadas. E quem é essas pessoas? O que tiver ainda no lamaçal de pecado, é essa daí. É a pessoa ruim, a pessoa que está em trevas ainda. Por isso, irmãos, que tem que ter gratidão, porque Deus nos alcançou e agora Ele há de alcançar outros. Então o amor é o vínculo da perfeição. E acima de tudo isso, o vínculo que é o amor. E a paz de Deus, tem que ter a paz de Deus, porque para isto fossem chamados. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Agora abra aí em Atos capítulo 20. Atos 20, onde nós lemos hoje no começo do culto. Por onde eu comecei? Eu ia fazer o contrário, ia ler aqui primeiro. Mas o meu coração fluiu para ler primeiro lá. Agora nós podemos ler esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, aí vai dizer a atitude, né, de Paulo. Atos 20, 17, vamos lá? De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
como em todo o tempo me comportei no meio de vocês. Só até aí por enquanto. Veja bem, Paulo está reunido com os líderes de Éfeso. Éfeso era a cidade onde tinha o templo da grande deusa Diana, usando as palavras de Atos, né? A grande deusa Diana. Era o maior templo de toda a Ásia. E você sabe que Paulo tinha sido repudiado em Éfeso. Deram lá, bateram nele, espancaram Paulo. Os romanos entraram no meio. E aí a coisa ficou pesada lá. Ele foi depois liberado. Aconteceu aqui o seguinte, aí ele chega, manda chamar eles, e aí, está logo aí no capítulo 19, né, o tumulto em Éfeso. Muito bem, voltando aqui. Aí ele reúne esses líderes, esses pastores, diáconos, presbíteros, os 3 nomes encaixa aí, né, no grupo. E aí o verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade. Antes de continuar a ler, olhe para mim aqui um instantinho. Eu vou ler agora Paulo vivendo o que ele ensinou para os irmãos de Colossos. Beleza? Porque eu estou já algumas pregações, desde do tempo que eu estava falando sobre o diácono Estevão, eu estou observando pessoas que na comunhão que teve com os irmãos, influenciou para abençoar. No caso de Estevão, foi para a conversão daqueles que estavam ouvindo a palavra, dentre eles o próprio Paulo, que ainda era chamado de Saulo. Agora nós estamos vendo o efeito de alguém que se reveste de todos os atributos de Deus que são concedidos pelo Espírito Santo, longanimidade, bondade, mansidão, que é claro, Deus tem no nível excomunal, né, no coração. Ele nos convida a termos o amor, mas Deus em essência é amor, né? A gente tem só uma parte, um compartilhar desse amor, e Ele todo é amor. E nós estamos para ler a mais pura manifestação de alguém em pleno vigor daquilo que ele estava ensinando para os irmãos de Colossos. Vamos continuar a leitura, verso 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e de ensinar publicamente nas casas. Tenho declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe aí no verso 21, a palavra de Cristo habite em vós. Ele fala em rápidas palavras que ele convidou a todos a se converterem e, é claro, ele pregou a essas pessoas quem era Jesus, como foi sua vida, qual o objetivo de sua vida e morte e ressurreição. Senão não tem sentido essa conversão. Ele ensinou a eles. Verso 22. E agora, levado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aí veja o que ele diz. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Observe aqui outra manifestação da palavra que ele ensinou lá. Sobretudo, ponham em seus corações o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Veja que Paulo está endereçado a um único objetivo: dar testemunho, pregar o Evangelho, porque esse é o grande alvo de Deus. Eu estou movido, Paulo falando,
a alcançar novas pessoas para Deus. Meus irmãos, a vida do crente não tem outro objetivo nesta terra além de ganhar almas. Por que é que isso tem sido tão fragilizado? Porque o evangelho foi institucionalizado. Vamos pregar, aí tem que marcar um evangelismo. Pregação nunca foi um evangelismo dessa forma. A pregação, o evangelismo é feito pela caminhada de crentes que se converteram a Deus, foram cheios do Espírito Santo, e aonde eles vão, Deus os usa para a glória dele. Esqueça essa história de instituição. Igreja CNPJ é para esta terra, porque nós temos que nos portar na sociedade que vivemos. Mas igreja, pessoa, crente, é alguém salvo, remido, que se tornou sal da terra, luz do mundo. E ele, por existir, é instrumento de Deus aonde estiver. E como que ele vai ser instrumento de Deus? Cheio de Deus, buscando a Deus. De forma que tudo que ele faz é com esse objetivo. Veja, importa, em nada tenho na minha vida, vamos ler do começo. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, aos quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Forte, né, irmãos? Cuidai por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, o qual comprou com o seu próprio sangue. Aí ele diz que, no verso 29, que ele sabe que entrará no meio deles lobos devoradores, se levantarão no meio deles. Verso 31. Portanto, vigiai e lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. Meus irmãos, quanto que nós temos investido na comunhão com as pessoas que no final dessa comunhão algo ficou. Algo ficou. Pastor, mas eu não sei o suficiente. Lembre da palavra que Paulo orienta os irmãos de Colossos. Que a palavra de Cristo habite em vocês. Que vocês aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Onde é que você vai encontrar essa sabedoria? Leia Provérbios de novo, leia o texto de Eclesiastes. Leia. Pastor, não entendo. Meu irmão, o Senhor Deus é com você. A Bíblia diz que você tem o Espírito de Deus. É claro, o Espírito Santo não dá aula de português, não vai falar o sinônimo das palavras, você tem que abrir um dicionário, você tem que se esforçar. Mas naquilo que é compreensão espiritual, o Espírito Santo conduzirá você ao entendimento. Eu estou dizendo que quando nós nos reunirmos, é para que haja ganho, edificação. E essa edificação é gerada com almas transformadas, com pessoas transformadas, cheias do Espírito, cheias de longanimidade, bondade, mansidão, que têm, sobretudo, o amor de Deus. Que a palavra de Cristo habite em vocês. Verso 27, mais uma vez, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Nunca vos deixei de anunciar toda a vontade de Deus. Então, portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, verso 31, não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós.
Muito forte, né, irmãos? E aí, no final, o Ministério de Louvor já pode subir aqui, nós vamos adorar ao Senhor. O versículo 34, vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que era necessário e aos que estão comigo. Verso 35, tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quero deixar claro aqui, irmãos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A interpretação para o dar e receber é que quem dá é porque ainda tem ou porque tem, e quem recebe é porque não tem. Então, mais bem-aventurada coisa é dar. É motivo de agradecer poder dar, porque você pode amanhã estar na condição de não ter. E se você pode dar, é porque você tem sido abençoado. Se você não tem, você será abençoado através do seu irmão. Verso 36, tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos e, abraçando Paulo, o beijavam. Meus irmãos, você que talvez já ficou até assim reclamando, eu tenho poucos amigos e tal, eu tenho poucas pessoas que eu assim posso dizer que eu tenho comunhão, assim, que a gente chora junto, ou então não tenho nenhum. Deixa eu dar uma dica para você. Todos nós temos buscado a Deus e fomos alcançados em Cristo Jesus, porque Jesus se deu. E Ele mostrou o quanto nós somos preciosos aos seus olhos. E Ele mostrou como Deus ama a cada um de nós. Mas eu quero deixar claro que essa história de ser amado, isso é coisa do mundo. De Deus é a visão de amar e amar e amar. Se você está hoje aqui, talvez ainda dodói, porque eu preciso de alguém que me ame, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é quando Deus te tirou das trevas, colocou na luz, olhando para Ele. E aí Ele olhou para você, mudou a tua vida, e agora Ele diz assim, agora vai. E fale como é que foi a sua experiência comigo. O chamado de Deus é para amar. Você que está dizendo aí, eu preciso que alguém ore por mim. Não, meu irmão, você é para orar pela pessoa. Você recebeu de Deus para dar. Então você quer alcançar pessoas ao seu redor que têm uma amizade. Seja instrumento de Deus na vida das pessoas. Eu ouvi o testemunho, eu digo a você que até eu queria ter ido lá, eu não fui porque não tinha como, eu não conheci pessoalmente. Eu só conheci esse pastor de ouvir falar. Mas quando ele morreu aqui no Rio de Janeiro, ele foi velado num lugar público, né, um lugar bem grande. E as pessoas ficaram próximas, disseram que o que muito chamava a atenção era a quantidade de pastores que se aproximaram do caixão, dizendo, este homem foi instrumento de Deus na minha vida. E esses pastores chorando. Um pastor que foi instrumento de Deus na vida de muita gente. A pastoreava uma igreja bem grande, e era um pastor muito usado por Deus, da nossa denominação. E ele era conhecido pela palavra sábia, pela palavra cheia de Bíblia, de presença de Deus. Era aquele pregador que quando você ouvia pregar, o que se ouvia, rapaz, eu acho que eu tenho que me converter de novo. Eu não sou crente não. E esse homem morreu. Contei aqui uma parte do testemunho dele, é aquele que disse no púlpito, meus irmãos, os irmãos têm orado, a igreja está fazendo vigília 24 horas, né, para Deus curar do câncer. E ele foi ao púlpito meio raquítico, já bem debilitado, e ele disse, olha irmãos, muito obrigado pelas orações, tudo os irmãos têm feito, né? E eu quero dizer aos irmãos que se
Eu esqueci agora a fala, meu Deus do céu. Mas foi mais ou menos isso. Se Deus ouvir a oração dos irmãos, os irmãos vão ficar muito felizes. Mas se Deus não ouvir, quem vai ficar feliz sou eu. O que ele disse? Que ele estaria para sempre com Deus. E a Bíblia diz que toda lágrima será enxugada, e lá não há dor, não há pranto. Todo cansaço cessou, e ele estaria já com o Senhor. Portanto, ele é que ficaria feliz. Meu Deus, meus irmãos, seja uma pessoa abençoada, só isso que você precisa. Você vai ter ao seu redor pessoas que vão também fazer a mesma coisa. Paulo aqui foi abraçado e choraram, porque ele fez a obra de Deus na vida dessas pessoas. Seja instrumento de Deus na sua família, seja instrumento de Deus na vida dos seus filhos, seus netos, seja instrumento de Deus na vida dos seus amigos. Claro, sem esperar que eles chorem com você, dado a proximidade. Não, não. Nosso foco é Cristo Jesus. Ele está olhando para mim, vendo a minha vida, e eu estou caminhando com os olhos nele. E eu acredito que, mais do que nunca, nós estamos precisando de pessoas assim, irmãos. Mais do que nunca. Nós precisamos de pessoas cheias de longanimidade, cheias de bondade, cheias de mansidão, cheios do novo homem criado segundo Deus. Eu quero convidar você à oração nessa hora. Se você reconhece que você precisa dessa experiência, que você precisa ser instrumento de Deus na vida das pessoas, fique de pé no seu lugar. E eu quero orar com você. Eu já estou de pé aqui. Eu preciso ser mais cheio do Espírito, eu preciso ser cheio da palavra, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso. E o interesse único é cumprir a carreira que me está proposta, de dar testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. Antes de orarmos, cante esse cântico, declare. Pai, nós oramos e nós te pedimos, Pai, a tua unção sobre os teus filhos, o poder do Espírito, Pai, conduzindo em sabedoria, em entendimento, em inteligência, de forma que cada um se apegue em ti e somente em ti, e que nós venhamos, Pai, cumprir a carreira. Cada um de nós, Senhor, é aqueles que estão hoje orando pela primeira vez, declarando, Pai, o senhorio do Senhor sobre sua vida. Ainda, Pai, que tenhamos caminhado, sabemos que a caminhada com o Senhor é uma descoberta todos os dias, aonde somos chamados a um aprofundamento e, portanto, a um conhecimento a mais de Ti. Nós te pedimos, Pai, nos faça, Senhor, teus filhos transformados, abençoados, de forma que outros sejam alcançados para a glória do Teu nome. Oramos, Pai, derrama em nossos corações o Teu amor, em nome de Jesus, e que nós, Pai, sejamos instrumentos das Tuas mãos nessa semana. Seja uma semana, Pai, onde vidas serão alcançadas e o Evangelho será levantado por meio da Tua igreja, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus